Eu sou a irmã Liduína, moro no Rio Grande do Norte e sou crente em Jesus, congregando na Assembleia de Deus. Eu já me congreguei na Congregação Cristã do Brasil, a CCB, mas há 10 anos eu saí de lá para congregar junto com meus pais. O motivo de eu congregar na Congregação Cristã do Brasil é que na escola conheci uma menina que era de lá e ela começou a me falar sobre a igreja. Nesse tempo eu era muito nova e não entendia essa visão de igreja. Para mim parecia mais com um clube onde as pessoas se reuniam para fazer alguma coisa. E aquilo me pareceu legal, porque na minha casa não existia uma vida como deveria ser realmente uma vida familiar. Meu pai e minha mãe viviam brigando. Meu pai brigava muito com meus irmãos. E minhas irmãs procuravam fazer de tudo para não estar em casa. Arrumavam um trabalho ou ficavam na casa de amigas. Enfim, o ambiente familiar para mim era insuportável. As pessoas não se entendiam. Não havia paz dentro da minha casa. Então, quando olhei para aquele conjunto de pessoas e vi elas se reunindo, achei muito bonito que elas tivessem algo em comum para compartilhar, para estar em paz consigo. Então foi isso que me levou para aquela igreja. E eu passei algum tempo lá com a minha amiga. Porém, durante esse tempo que eu era da CCB, eu conservava meu cabelo comprido. Eu sempre gostei de manter o meu cabelo comprido, porque as minhas bochechas são um pouco salientes. Então eu sempre achei, olhando no espelho, que o comprimento ajudava a melhorar o meu rosto. E uma das coisas que eu gostava muito de fazer nessa época era pintar o cabelo. Eu pintava de castanho claro mel. Era uma cor bem parecida com o meu natural. Então ninguém notava nada. Também, se falasse, eu não me importaria. Eu não ligava para a opinião das pessoas. E lá na igreja, ninguém implicava com isso, desde que o cabelo fosse comprido, claro. Aí a moça era bem vista. Na verdade, as moças cuidavam dos cabelos para ficarem bonitas mesmo. Não tinha nada a ver com religião. E eu também era assim. Mas na igreja eu percebia que havia um tipo de competição de beleza, pelo menos no conjunto das jovens. Por isso, mais do que nunca, eu comecei a cuidar mais ainda do meu cabelo. Eu pintava, alisava, tudo eu fazia no meu cabelo, que era muito comprido. Houve um tempo em que um jovem da igreja se interessou por mim, e eu por ele também, e começamos a nos entender. E com o passar do tempo, firmamos um compromisso sério. Eu estava super feliz, vivendo um conto de fadas. O rapaz foi até lá em casa falar com meu pai. Não sei aonde ele arrumou tanta coragem. Meu pai não gostava dessas coisas. Não gostava que nenhuma de nós levasse nenhum amigo em casa. Ele dizia: os amigos ficam na rua. Se por um motivo eles precisassem ir lá em casa, não passavam da área. Mas o rapaz teve coragem de ir lá em casa e sentar diante do meu pai e pedir que eu namorasse com ele. E o meu pai balbuciou alguma coisa como: pode ser, podem namorar. Mas quando meu namorado foi embora, ele gritou com minha mãe dizendo: se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Quem mandou você não olhar essa menina? Olha só, ela já está arrumando problema. Só que aí, olhando agora para esses acontecimentos, parece até que Deus não queria que eu ficasse naquela igreja. Porque Ele começou a me revelar coisas que antes eu não via, nem sabia que acontecia entre os jovens. Eu percebi que 2 jovens se odiavam, mas não era ódio assim, ódio, era de verdade mesmo. Elas não se suportavam. E eu achei muito estranho aquilo. Porque, afinal de contas, eles pregavam amor e paz e essas coisas. E eu digo isso porque eu não entendia exatamente a mensagem do Evangelho. Mas eu entendia sim, que ali deveria reinar a paz.
Por isso me chocou muito que aquelas duas moças se odiassem. Eu não entendia e nem sabia a história delas, o motivo, o porquê delas se odiarem tanto, mas elas se odiavam. Acho que isso me fez sentir mal, e mal de verdade, porque eu lembrava das minhas duas irmãs dentro de casa. Eu tinha 3 irmãs, além de 2 irmãos. Mas essas duas irmãs, elas se odiavam também. Elas brigavam muito dentro de casa, por causa de qualquer coisa. Uma roupa, uma pasta de dente, se a outra demorasse demais no banheiro. As pequenas brigas tornavam o nosso lar um problema, uma tristeza, porque poderia acontecer de uma hora para outra, por causa de qualquer coisa. E aí, depois que começava, parece que não tinha mais fim. Minha mãe tentava apaziguar, tentava separar, mas minhas irmãs brigavam tanto que quase chegavam ao ponto de se pegar, realmente, se alguém não impedisse. E como eu já estava tentando fugir dessas coisas, fiquei decepcionada, vendo que ali, na igreja, também havia um pouco do que havia na minha casa. Aí, depois disso, uma bela noite, quando eu estava chegando na igreja, e a maioria das pessoas já estava sentada nos bancos esperando o início do culto, eu flagrei a jovem filha do ancião mais importante da congregação humilhando um adolescente, obrigando-o a sentar no último banco, dizendo para ele que ali era o lugar dele, por conta da vestimenta humilde que ele estava vestindo, e da família dele, que era uma família de catadores de reciclagem. Nem sempre eles andavam bonitinhos e cheirosos, mas estavam sempre na igreja. Mas aquela moça estava fazendo aquilo com aquele rapaz, e aquilo também não me pareceu correto. Lembro até hoje daquela cena se eu fechar meus olhos. Aquela moça toda posuda, toda arrogante, com seu salto alto e seus cabelos quase nos pés. Uma cena insana por ser numa igreja, onde deveria reinar o amor e a compaixão. Eu fiquei muito triste com aquilo. Fiquei mais triste ainda porque eu queria fazer algo pelo rapaz, porque não havia ninguém ali por perto que fizesse alguma coisa que o defendesse. Ela o estava ofendendo muito. Ela estava fazendo o que hoje a gente chama de bullying. Como eu não podia fazer nada, passei direto e fui me sentar no banco. E fiquei pensando sobre aquilo por muitos dias. E logo depois disso, para fechar o pacote, uma organista da igreja, muito bonita, tomou meu namorado. Até hoje não sei bem como isso aconteceu. De repente ele terminou comigo. E na outra semana já estava com ela. E essas coisas me entristeceram muito. Depois disso, rolou na igreja uma notícia de que havia tido um culto de comemoração de 15 anos de uma das jovens, mas foi em secreto e só foram convidadas as pessoas mais abastadas da igreja, de família mais importante, e as mais simples foram deixadas de lado. Essas conversinhas foram a gota d'água. E eu não estou tentando denegrir imagem de instituição, não. Eu acredito que exista esse jogo de interesses em todo o lugar. Hoje eu sei. Mas aquelas situações foram demais para mim. Eu continuei na igreja, mas tomei nojo desse estereótipo. A mim não passava de uma farsa, uma capa. Pessoas hipócritas. E foi nesse tempo que eu tomei aversão a esse estereótipo de mulher com o cabelo arrastando nos pés e com uma saia lá nos pés também. E foi nesse tempo que eu cortei meu cabelo, curtinho. Acho que inconscientemente foi para fugir desse estereótipo. Eu não queria me parecer com aquelas pessoas. Então aí eu comecei a procurar o verdadeiro sentido do meu relacionamento com Jesus. Aí descobri que ele estava dentro de mim. Eu o sentia em casa, na escola, na mercearia,
E quando eu queria, eu levantava as mãos e o louvava e adorava. Então deixei a igreja meio quase que de lado, quando percebi isso. E senti até um alívio por não ter que me relacionar com aquelas pessoas. Para mim, a partir dali, todo cristão era ruim. Então eu acabei por abandonar de vez a igreja. E como só eu era crente na minha casa naquela época, ninguém pegou no meu pé ou me repreendeu. E eu voltei para o mundo, com o temor de Deus, mas no mundo. De vez em quando minha amiga ainda me dizia: por que você saiu da igreja? Volta, sinto sua falta. E eu respondia: Deus me livre, prefiro ficar em casa, vendo a briga das minhas irmãs. E nesse tempo, que foi dos meus 19 aos 29 anos mais ou menos, longe da igreja, eu mantive meu cabelo curtinho, Chanel ou Joãozinho, porque eu tomei nojo de cabelo comprido. Mas aí, um dia, sem mais nem menos, olhei no espelho. Eu estava escovando os dentes para dormir, quando olhei para mim e senti uma tristeza e comecei a chorar. Não entendi. Parece que eu estava sentindo falta de alguma coisa. A sensação era de vazio. Era como se não fosse eu no espelho. Quando eu passava a mão no cabelo, sentia a falta do restante dele, do comprimento. Mas Deus me livre de voltar a deixar o meu cabelo ficar comprido. Mas foi bem nessa época que a minha mãe e o meu pai se converteram e começaram a ir para a Assembleia de Deus. E aos poucos eu comecei a ir com ela. Mas eu procurava evitar os trabalhos em que havia muita gente. Então eu ia mais para o círculo de oração, que era o trabalho menos frequentado. E comecei a conhecer as senhorinhas e me apeguei também àquelas que tinham amor, as mais amorosas. As mais amorosas eram as de vestidinho de chita e chinela havaiana. O acessório mais chique delas era o guarda-chuvas, às vezes rasgado. Mas elas eram amorosas, desapegadas das coisas materiais, tinham paz, tinham o que elas chamavam de unção e sempre um sorriso acolhedor para nos receber. Eu conheci o amor de Deus através da vida daquelas mulheres, tão desprezadas por muitos na igreja, mas que, na minha opinião, eram aquelas que sustentavam todo aquele povo em oração. E ali eu comecei a me envolver na obra. Nas orações, eu pedia a Deus que me ajudasse a amar e a perdoar o meu próximo. E durante as orações, ali de joelhos, chorando, o Senhor me trazia à mente todas aquelas pessoas da outra igreja que me fizeram mal, que me fizeram sentir desprezada. E o Senhor pedia de mim que eu as perdoasse. E eu perdoei. Eu acredito que durante as orações o Senhor fez um tratamento comigo, porque foi em oração, ajoelhada, que o Senhor me pediu também que eu perdoasse a minha família, minhas irmãs, meus pais, e também me fez promessas de que traria toda a minha família para a sua presença. Então eu tive paz, independente de quem estivesse ao meu lado, ali naquela igreja. E então eu pude começar a frequentar os cultos do domingo. E também entrei no conjunto de jovens, só que dessa vez eu estava diferente, estava preparada. Deus havia me ensinado a ter misericórdia das pessoas, porque como eu, muitos ali vieram de um contexto difícil e Deus ainda estava trabalhando no interior delas. Durante todo esse tempo, meu cabelo era minha última preocupação, e sem notar, ele cresceu. E à medida que ele ia crescendo, eu ia amarrando, ia fazendo um coque. E fui me moldando assim também. Um certo dia, tomando banho, naquele mesmo espelho do banheiro, soltei o cabelo. Ele estava comprido e cacheado, todo inteiro.
Naquela hora, uma alegria tão grande me invadiu, porque notei que eu não tinha mais lembranças ruins. Eu podia olhar para o meu cabelo sem lembrar mais nem sentir ressentimento de tudo que havia me acontecido. Deus havia curado minhas feridas. Não tive mais vontade de cortar o cabelo. Deus me mostrou que primeiro é a nossa alma que precisa ser lavada. Aí o brilho vem de dentro para fora. O que eu quero dizer é que, para mim, Liduína, o que vale é o que a pessoa tem no seu interior. Não quero ofender ninguém. Mas o que adianta a gente somente parecer santo e por dentro ser um monstro? Aí então nós seremos os sepulcros caiados. A Bíblia diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, não só por dentro, nem só por fora. Quando falo da Congregação Cristã do Brasil, eu penso que eu deixei, por algum motivo, de conhecer as irmãs de oração e piedosas que tem ali dentro. Por algum motivo, Deus só me deixou conhecer e lidar com algumas pessoas problemáticas, vamos dizer assim, que eu espero que o Senhor já tenha trabalhado no interior delas e as perdoado e as transformado, porque todo mundo precisa de transformação. Mas, irmãs, Deus nunca me cobrou o cabelo comprido enquanto eu estava magoada, enquanto eu tinha lembranças más, traumas. Deus primeiro curou meu interior, depois Ele adornou o exterior. E hoje sim, eu sinto que Deus se agrada de eu manter meu cabelo longo. Porém, Deus se agrada muito mais da minha fidelidade, sinceridade e amor com o próximo. Irmãs, cuidado para não cuidar demais de um aspecto da sua vida cristã e esquecer do aspecto mais importante, que é ser nova criatura, um cristão autêntico. Por último, deixo um versículo que diz assim: deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Que Deus abençoe todos.